Aqui Borja Bandeira, médico especialista em endocrinologia e nutrição. Bem-vindo a um vídeo muito importante. Frigideiras, panelas, caçarolas, potes, chapas elétricas e fritadeiras são utensílios que você provavelmente usa diariamente para cozinhar. E se eu te dissesse que nem todos valem a pena? E que alguns podem prejudicar a sua saúde? Se falarmos de panelas, a oferta é tão ampla, materiais e tipos de panelas, que não é surpreendente que você não saiba qual escolher. Acompanhe-me neste vídeo para descobrir em poucos minutos qual panela é a melhor para cozinhar e por quais razões, informações que serão úteis para o resto da sua vida. E fique até o final, onde eu te dou o combo das 3 melhores e mais versáteis panelas para ter sempre à mão na sua cozinha, baseando-nos nas vantagens e desvantagens de cada uma. Por que importa com o que você cozinha? Ao se alimentar, o mais importante é decidir o que comer. Em segundo lugar em importância, temos como comemos o que comemos, ou seja, como você vai cozinhar, processar, se come frito ou na grelha, refogado, no vapor, etc. Mas não importa apenas como você cozinha e processa os alimentos, também importa, e muito, com o que você cozinha, algo que talvez você esteja prestando menos atenção do que deveria. Existem panelas que pioram sua saúde pelos motivos que você vai aprender agora. Outras podem não piorar diretamente sua saúde, mas interagem com os alimentos e modificam suas propriedades, além do seu sabor. Há panelas que até podem adicionar minerais aos alimentos, e claro, as propriedades das diferentes panelas as tornam mais adequadas para serem usadas para uma coisa ou outra. Pense que as panelas são utensílios de uso diário, que são aquecidas a altas temperaturas e que estão em contato direto com o que você coloca na boca depois. Portanto, é crucial ficar atento às suas panelas. Dividiremos o vídeo em 3 categorias. Panelas ruins, panelas nas quais você não deve cozinhar sob nenhuma circunstância. Panelas normais, intermediárias, são panelas nas quais você pode cozinhar, mas não são as melhores e têm alguns problemas. E por último, as melhores panelas, aquelas que se você pode escolher, são com as quais você deve ficar. Começamos pelas panelas ruins, as panelas de Teflon. O Teflon é um material que revestiu panelas durante décadas por suas excelentes propriedades antiaderentes. No entanto, ele tem vários problemas muito sérios que vou explicar e que talvez você ainda não conheça. Embora o Teflon seja resistente ao calor, quando aquecido a temperaturas superiores a 250 a 260 graus Celsius, começa a se decompor e a liberar gases tóxicos. Embora seja muito raro cozinhar em uma frigideira a essas temperaturas, pode ocorrer em determinadas ocasiões específicas, especialmente se esquecermos a frigideira no fogo. O segundo problema, que ainda é pior com o tempo e o uso, as partículas de Teflon podem se desprender do revestimento da frigideira e acabar na comida. E você dirá, por que isso é perigoso? O que tem o Teflon? Bem, o Teflon tem químicos como o ácido perfluorooctanoico PFOA. Também é chamado de C8 ou ácido perfluoroetanoico. É uma substância química artificial e potencialmente tóxica que é utilizada em todo tipo de produtos de uso cotidiano desde os anos 40, incluindo revestimentos de Teflon, frigideiras antiaderentes, tecidos impermeáveis, carpetes, computadores e até mesmo as sacolas de pipoca para micro-ondas. Quais problemas de saúde este composto químico pode gerar? Você deve estar se perguntando. Ele tem sido associado principalmente, mas não exclusivamente, ao câncer. E de que maneiras o ácido perfluorooctanoico pode facilitar o câncer? Atua como um disruptor endócrino. Os disruptores endócrinos são moléculas que o seu corpo confunde com hormônios e que têm a capacidade de se ligar e ativar diferentes receptores hormonais, exercendo ações biológicas de forma totalmente anárquica e, claro, de forma indesejada. Felizmente, desde 2020 na Europa, os produtos não podem ultrapassar as 25 partes por bilhão de ácido perfluorooctanoico por regulamentação. Apesar de sua comercialização ser proibida na União Europeia, ainda hoje circulam muitos produtos fabricados com ácido perfluorooctanoico e o problema deste químico é que é muito difícil de eliminar completamente do meio ambiente. De fato, veja o que afirma Paloma Fernandes Freire, pesquisadora do Departamento de Biologia da Universidade Autônoma de Madrid. Atualmente, o ácido perfluorooctanoico está presente em toda parte. A gordura de um urso polar, que vive em um ambiente supostamente prístino e livre de contaminantes, apresenta concentrações de ácido perfluorooctanoico. Se fizessem análises de sangue em massa, veríamos que praticamente todos nós temos ácido perfluorooctanoico ou algum outro derivado, embora em concentrações muito baixas.
Observe essas declarações. Portanto, trata-se de um tóxico bioacumulativo, o que significa que vamos acumulando exposições ao longo da vida e seus níveis aumentam em nosso corpo gradualmente. De fato, uma pessoa de 70 anos terá mais ácido perfluorooctanoico em seu corpo do que uma de 20. O preocupante é que as células não recuperam seu estado natural uma vez que foram expostas a uma certa concentração de ácido perfluorooctanoico. A conclusão é clara e não precisamos ser alarmistas. Descarte as panelas de Teflon que ainda tiver em casa. É raro poder comprar produtos que incluem Teflon hoje em dia, embora, como dissemos, isso não impede que estejamos ambientalmente expostos a essa substância, pois ela é encontrada nos solos de cultivo, nas águas e até nos animais. Vamos ver agora as panelas intermediárias, aquelas que, sem serem perigosas, deixam muito a desejar em alguns aspectos. Comecemos pelas panelas de cerâmica, são a opção escolhida por muitos, têm uma boa e simples limpeza, são naturalmente antiaderentes e, além disso, algo muito atraente é que costumam ter uma aparência muito vistosa, com cores chamativas. Digamos que são as mais bonitas, suportam temperaturas mais altas que outras panelas antiaderentes e não liberam tóxicos quando aquecidas, o que sempre devemos agradecer. Ou seja, são panelas muito seguras. Como desvantagem, elas arranham facilmente e não têm tanta durabilidade quanto outras, já que a superfície antiaderente começa a se desgastar com o uso, especialmente se usada em temperaturas elevadas. O que isso causa? Bem, isso faz com que tenham que ser trocadas frequentemente, com a poluição e o gasto econômico que isso implica. Além disso, elas não são muito baratas. Continuamos com as panelas de ferro fundido esmaltado. As panelas de ferro fundido são uma opção muito boa e há pessoas que as preferem a todas as outras. Embora eu as coloque nesta categoria intermediária, para muitos este grupo de panelas deveria estar na melhor categoria. Deixe-me saber nos comentários se você pensa assim. Agora veremos seus prós e contras. Começando pelas vantagens, eles têm uma durabilidade enorme. São de ferro, são praticamente indestrutíveis se forem cuidados e podem durar muito. Estamos falando de décadas, às vezes toda a vida ou várias gerações. Sua maior força é que preservam muito bem o calor, o que permite cozinhar em baixa temperatura mesmo quando a retiramos do fogo. Essa vantagem as torna ideais para cozinhar em fogo baixo, até mesmo para fritar, embora você já saiba que eu não recomendo fritar em casa. Outra vantagem, embora desta vez muito subjetiva, é que muitos cozinheiros afirmam que a comida tem um sabor melhor neste tipo de panelas. Talvez porque sejam as panelas que nossas avós e bisavós tipicamente usavam e temos esse apego emocional, ou talvez porque realmente ao preservar também o calor, os alimentos cozinham melhor. Você quer saber se concordo com isso ou não? Elas também adicionam uma pequena quantidade de ferro à comida, embora isso diminua muito por causa da camada de esmalte. Aquelas que não têm esse esmalte adicionam uma maior quantidade de ferro à comida, mas em quantidades que não são preocupantes de qualquer forma. Isso que pode intimidar muitos, estou engolindo o ferro da frigideira, pode até ser positivo para pessoas que têm anemia ou consomem pouco ferro com a dieta. Além disso, o preço é acessível, custando cerca de 30 a 40 euros. Quais problemas eles têm? Bem, dois grandes problemas. Elas oxidam, não podem ser lavadas e deixadas úmidas. Se a comida grudou, isso é um problema. Não deixe a panela de molho para amolecer a comida grudada e removê-la depois. Vai oxidar e você vai piorar a qualidade da frigideira. E além disso, o segundo problema, são muito pesadas. Uma frigideira grande de ferro fundido é um utensílio que pode facilmente pesar 6 ou 7 quilos, e se você for forte, isso não é um problema. Porém, uma senhora de 75 anos terá dificuldade em manusear esse tipo de frigideira. Frigideiras de alumínio anodizado são uma opção muito popular devido à sua resistência ao calor e durabilidade. No entanto, existem algumas preocupações sobre a segurança do alumínio na cozinha. Embora o processo de anodização sele o alumínio e reduza a quantidade que pode entrar nos alimentos, ainda existe a possibilidade de ocorrer alguma transferência, especialmente se a frigideira estiver riscada ou desgastada. Ou seja, uma frigideira nova de alumínio anodizado não vai gerar nenhum problema, mas uma frigideira que já tem seus anos e seu uso poderia gerá-lo. Além disso, não são adequadas para lava-louças e podem ser um pouco mais difíceis de limpar do que outras opções. Como não podemos garantir 100% de segurança e sem sermos quimiofóbicos, vamos colocar este grupo em frigideiras intermediárias, nem nas piores nem nas melhores.
3. Frigideiras de cobre. Conhecidas pela excelente condutividade térmica, permitem um aquecimento rápido e uniforme. No entanto, o cobre pode reagir com alimentos ácidos, o que pode alterar o sabor dos alimentos e potencialmente liberar cobre na comida. Por isso, as frigideiras de cobre geralmente são revestidas com outros materiais, como aço inoxidável. No entanto, se esse revestimento se desgastar, o cobre pode começar a reagir com os alimentos. Além disso, são bem mais caras que as outras, sem trazer muito mais benefícios. Agora, vamos ver as panelas vencedoras, aquelas que em termos de segurança e versatilidade saem ganhando. Aço inoxidável. Se eu pudesse escolher apenas um tipo de panela para sempre, seria a de aço inoxidável. Suas vantagens são muito versáteis, você pode cozinhar o que quiser nelas. Carne, peixe, legumes, frituras, elas têm uma durabilidade muito alta. Se você cuidar um pouco delas, vão durar muito tempo. Muito boas para dourar e refogar alimentos, pois distribuem o calor de maneira uniforme. São de aço inoxidável, não enferrujam. Você pode deixá-las de molho na pia e elas nunca vão enferrujar, portanto, a manutenção é mais simples. Elas não reagem com os alimentos de forma alguma, por isso são as mais seguras de longe, e você se esquece de ter considerações especiais com alimentos ácidos ou de outro tipo. E, muito importante, são adequadas para lava-louças e outras não são. Agora, inconvenientes, bem, seu preço costuma ser acima de 70 a 80 euros. Isso sim, não seja mesquinho, porque o barato, como costuma se dizer, acaba saindo caro, e este investimento você terá que fazer 1 ou 2 vezes na vida, não mais. Outro inconveniente é que os alimentos podem grudar facilmente, mas a limpeza é bem simples. Para evitar que grudem, adicione mais óleo ou gordura e aqueça bem a frigideira antes de começar a cozinhar. Você precisa verificar, no entanto, que o aço inoxidável que você vai comprar seja pelo menos 1810, o que significa que o aço contém 18% de cromo e 10% de níquel, ou que seja de aço cirúrgico. Continuamos com as de aço carbono. São uma variante das frigideiras de aço inox. Elas têm vantagens como fácil manuseio e menor peso. Elas possuem alta condutividade térmica, permitindo um aquecimento rápido e uniforme. Com o tempo e uso, curiosamente, elas se tornam mais antiaderentes. Elas formam uma camada natural de pátina que atua como antiaderente natural. Esta camada é um revestimento não tóxico, completamente natural e não é negativo. Forma-se então pela gordura e pelo uso contínuo da frigideira. Além de antiaderente, esta camada protege contra corrosão e muitos cozinheiros acreditam que melhora o sabor dos alimentos. Com preços acessíveis entre 30 e 40 euros, são mais baratas que as de aço inoxidável. E quanto às desvantagens? Bem, primeiro, elas não retêm tanto calor quanto as outras. Requerem uma manutenção específica que implica-lhe, assim como as de ferro, a secagem imediata após a limpeza, para evitar a formação de ferrugem. Podem reagir com alimentos ácidos como tomate e vinho, alterando o sabor dos alimentos e desgastando essa camada de pátina, e a camada de pátina pode se perder se você usar esponjas muito abrasivas ou alguns detergentes específicos. Também não são adequadas para lava-louças. Por fim, frigideiras de titânio são conhecidas por sua durabilidade e resistência ao calor. São muito mais leves do que outras opções. De fato, são as mais leves. Não reagem com os alimentos e geralmente são muito fáceis de limpar por sua superfície antiaderente. Conduzem muito bem o calor e permitem um cozimento muito uniforme. Por último, são muito seguras e não liberam partículas na comida. E você dirá, onde está o erro? Onde está o inconveniente? Geralmente não são mais caras. Elas não são as melhores opções para cozinhar em altas temperaturas porque isso vai danificar a camada antiaderente e também deve-se dizer que é difícil encontrar frigideiras de titânio puro. Costumam vender frigideiras de alumínio com revestimento de titânio como frigideiras de titânio, algo que você precisa levar em consideração e estar muito atento. Agora, com qual conjunto de utensílios de cozinha eu ficaria? Com base nas vantagens e desvantagens de cada tipo de frigideira que discutimos, aqui eu te proponho um conjunto de 3 peças, não mais, que cobrirão quase todas as necessidades de cozinha que você tenha. A primeira é uma frigideira de aço inoxidável média ou grande. Seria sua frigideira mais versátil e utilizada no cotidiano, ideal para todas as ocasiões.
A segunda seria uma frigideira de ferro fundido, esmaltado de tamanho também médio ou grande, isso sim, se você puder manuseá-la, ideal para as receitas que requerem retenção de calor, carnes, certas frituras ou cebola caramelizada, por exemplo. Não seria de uso diário por ser mais difícil de manusear e requerer manutenção mais cuidadosa. E terceiro, uma pequena frigideira de titânio. Frigideira leve e fácil de limpar, ideal para receitas rápidas como ovos no café da manhã ou crepes no lanche da tarde. Você, que tipo de frigideira usa? Espero que tenha aprendido algo com este vídeo. Obrigado por estar aqui e pela sua inscrição. Até o próximo vídeo. Um abraço e siga se empoderando.